Boa noite a todos. Que Deus seja louvado com a presença de cada um de vocês aqui. Hoje, pela manhã, eu ouvi o culto da Sala 57 e o pastor perguntou: você ama Deus? Você ama Deus? Até quanto você ama Deus? Será que nós realmente amamos Deus? Porque quando a gente ama Deus, a gente gasta um tempo com Ele. Será que nós estamos gastando um tempinho com Deus? Como é que está seu tempo? Como é que está a correria da sua vida? Você tem parado um pouco para ler a palavra de Deus? Você tem parado um pouco para conversar com Ele? Como o nosso amigo pregou ontem aqui, o Alexandre. Você tem se levantado nas madrugadas para falar com Deus? Isso cortou meu coração. Eu sei que o meu Deus, ou o nosso Deus, Ele nos ama muito. Mas eu estou amando meu Deus muito pouco. Que Ele possa mudar o meu e o seu coração. Eu tenho um problema muito sério para decorar as coisas. E minha mãe, lá na minha época, não sei se alguns vão saber, outros não. Minha mãe mandava comprar o querosene, o fósforo e a lamparina. E eu ia comprar, mas eu chegava em casa só com querosene, porque eu tinha esquecido do restante. Isso é só mais para quebrar o gelo. E outro dia aqui foi falado sobre personagem. Qual é o seu personagem bíblico que você mais gosta? Você tem algum personagem bíblico que você mais gosta? Quem sabe você gosta de Paulo, ou João, né? Ou Maria Madalena. Cada um de nós deve ter algum personagem que a gente se identifica melhor. Ou talvez quando nós estiver lá no céu, a gente vai querer conversar. Claro que a gente vai querer conversar com todos eles. Mas vai ter um mais especial assim que a gente vai querer se achegar, né? E aí a gente vai poder conversar, perguntar e admirar aquela pessoa que realmente amou a Deus aqui na terra. E aí eu quero trazer uma história de um homem que, para mim, depois de Jesus, foi um homem que amou muito a Deus. Que essa história dele aqui hoje venha refletir no seu e no meu coração. E os exemplos que ele vai deixar aqui para nós, que o nosso Deus, o Espírito Santo, possa fazer com que nós coloquemos em prática a nossa vida. Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 6 a 12. Hoje nós vamos estudar sobre Jó. Jó, capítulo 1, os versos 6 até o 12. Amém? Convido a vocês para mais uma vez a gente fazer uma oração. Oremos. Deus bendito, Deus eterno, Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, graças a Ti nós estamos aqui em tão boa hora, nesse momento a qual nós nos sentimos tão bem, Senhor, diante de Ti. E mais ainda melhor, Senhor, porque nós vamos abrir a Tua palavra. Que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos, Senhor, ler, aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Senhor, retira o meu eu agora aqui. Por favor, Senhor, coloca a Tua palavra no nosso coração. Por favor,
Esse é o nosso pedido e a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Jó, capítulo 1, dos versos 6 a 12, diz assim: No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, vamos ler capítulo 2, os versos de 1 a 6. Jó, capítulo 2, dos versos de 1 a 6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a tua integridade, ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás responde ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela tua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Amém? Irmãos, esses textos, eles registram o episódio da reunião de Deus com seus filhos. E nós cremos aqui que seja com os representantes dos mundos não caídos. E a Bíblia não nos dá muito detalhe, mas nos informa que Satanás apareceu por lá. E o curioso notar que é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: De onde vens? Satanás responde: De rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, ele está atenado, ele está de olho, ele está procurando uma brecha, ele está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo, perguntando assim: Observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso da sua geração. Homem íntegro. Íntegro é aquele que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público. Todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Princípio da sabedoria. Deliberadamente santo. Satanás podia dizer exatamente assim: Esse aí eu não conheço não. Ando meio ocupado, tem outras prioridades. Quem sabe um dia eu dou uma olhadinha nele. Mas não foi essa a resposta de Satanás. Satanás responde assim: Mas também podera. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida deste homem. Tu tens cercado a casa desse homem com uma grande muralha de proteção. Os bens desse homem se multiplicam na terra. Tudo que esse homem toca vira ouro.
Ah, desse jeito aí, qualquer um te adora. Satanás insinua duas coisas aqui. A primeira, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus pelo que ele é, apenas por aquilo que ele dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião dá lucro, que o vetor que move Jó em direção a Deus é o lucro. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus deu a Jó, esse Jó blasfema em vez de adorar. A grande pergunta é: o que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem e verá se não blasfema contra ti na tua face. Satanás levanta aqui duas teses. A primeira delas é: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. A segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus o constituiu Jó seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação. E diz para Satanás: toca no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir aonde Deus o permitir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martim Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir aonde Deus o permitir e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus manda no céu, nosso Deus manda na terra, o nosso Deus manda no inferno. Ele manda nos anjos, ele manda nos homens e ele manda nos demônios. Agora, com a permissão de Deus, obviamente, Satanás sai dali para fazer um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Confira comigo aí no capítulo 1 do verso 3, como era rico esse homem. Na parte final do verso 3, nós somos informados que esse homem era o maior de todos do Oriente. Você sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Já fomos informados que ele era o mais piedoso. Agora somos informados que ele era o mais rico. E aqui cai um mito. Cai um mito de que um homem rico não pode ser piedoso. Não é verdade isso. É possível ser rico, o mais rico, e é possível ser piedoso e o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é ter dinheiro entronizado no coração. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Agora, notem vocês que no capítulo 1, o verso 15, 16 e 17, Satanás vai usar 3 elementos para levar Jó à falência: os salbeus, o fogo e os caldeus. E não foi numa semana, num mês, num ano, numa década. Foi no único dia que o homem mais rico da sua geração entra em colapso financeiro. Ele vai à falência. Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus. Por muito menos levanta os punhos aos céus. Por muito menos dá um tiro na cabeça. E a pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está aí no versículo 21 do capítulo 1. Quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo?
eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto, o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem a segunda tese. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Vocês devem concordar comigo, meus queridos irmãos, certamente, e que tem mais de 2 filhos aqui, a partir de 2 filhos, os filhos não são naturalmente unidos. Não são. Quando você vê uma família unida, os filhos unidos, pode saber que por trás tem um pai, tem uma mãe, que intercede, que exorta, que costura essa unidade. Agora, quando tem dinheiro, é mais complicado ainda. Porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Se você perceber no capítulo 1, no verso 2, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E você nota que os filhos de Jó eram unidos, caminhavam juntos, celebravam juntos, festejavam juntos. Mas por que esses filhos eram unidos? Você sabe por que esses filhos eram unidos? Capítulo 1:5 responde para nós. Porque Jó era um homem que orava pelos seus filhos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Geralmente, as mães oram muito pelos filhos. E vocês, pais? Vocês têm orado pelos seus filhos? Jó é um exemplo de um pai que orava pelos seus filhos. Jó era um pai que chamava os filhos para exortá-los. Jó era um pai que levantava sacrifício em favor de seus filhos. Ele estava preocupado com a salvação deles, com a santificação deles, com a piedade deles. E a preocupação de Jó não era apenas com a reputação dos filhos, mas que eles pecassem contra Deus no seu coração. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que a reputação dos filhos. Mas agora, com a permissão de Deus, não foi num dia, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, uma década depois, foi no mesmo dia do colapso financeiro que Jó tem uma notícia. Seus 10 filhos morreram num único acidente. Como é duro, né? Perder um filho só já é duro. E você perder 10 filhos num único acidente. Agora pense comigo. O que é para um homem? O que é para um pai? O que é para uma mãe? Levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que volta de lá? Como é que recomeça a vida? Como é que se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta está aí no capítulo 1, do verso 20. Quando Jó recebe a notícia dessa tragédia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele se prostra e adora e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, ele derrota aqui a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus, não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus. Não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. E eu faço uma pergunta. Será que esse homem ama a Deus? Mas aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, mais uma vez os filhos de Deus se reúnem e mais uma vez Satanás aparece por lá. O curioso é que Deus é quem provoca a conversa novamente, perguntando para ele: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que sempre eu fiz. Eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado, estou vivo e ativo no planeta Terra. Estou procurando alguém para devorar. Aí Deus fala outra vez perguntando assim:
Observaste meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó, sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Me incitasse contra ele para o consumir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses não são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás levanta a terceira tese: pele por pele. E tudo que um homem tem, lhe dará por sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus o constituiu Jó, o seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir aonde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para colocar uma doença maligna em Jó. Feridas do alto da cabeça à planta do pé. E eu imagino essa cena. Você consegue imaginar essa cena? Jó está falido, Jó está enlutado. Agora o seu corpo começa a ficar chagado. Feridas vão arrebentando por todo o seu corpo fica cheio de pus, sua pele vai ficando negroçada, ele vai ficando mal cheiroso, ele é uma chaga viva, ele é um aborto vivo. E diz a Bíblia que outras bolhas vão se formando e ele precisa pegar talvez um caco de telha e raspar a sua pele. Bolhas vão se formando e ele tem que morder as bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue dormir, ele não consegue comer, a dor não dá pausa, não dá trégua, e ele vai ficando mais magro, magrelo, o couro e o osso com as costelas em ponta. No auge da sua dor, do seu desespero, a sua mulher olha para ele, um espectro humano, uma chaga viva, se revolta contra Deus e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado pelo sofrimento. Acaba com isso, tenha hombridade e coragem de dar cabo de sua vida. Jó respondeu para ela assim: falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota aqui a terceira frase de Satanás. Ele prova que ele amava mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas confira comigo aí no capítulo 2, no verso 11. Aí vieram os amigos de Jó. Ele faz bondade e sofá. Combinaram ir juntamente com o doença de Jó para consolá-lo. Diz o verso 12 que eles levantaram os olhos de longe, não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre a sua cabeça, sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhes dizia palavra alguma, pois que a dor de Jó era muito grande. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens que foi num dado momento eles começaram a entrar a fazer teologia. Eles começaram a fazer especulação. Eles começaram a desenvolver uma espécie de lógica simples. E a lógica deles era essa:
Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Eles pensaram, para já estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, não. Eles falaram. Mas eles não só falaram, não. Eles falaram para Jó. E eles falaram contra Jó as mais pesadas acusações. Chamaram Jó de adúltero. Chamaram Jó de ladrão. Chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó. E eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas. E eles foram esmagando Jó com as críticas mais desumanas e cruéis. E eles foram passando Jó por debaixo de um rolo compressor da impiedade. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele começa a perguntar assim para Deus: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Mas por que minha dor não cessa? Mas por que os meus filhos morreram? Por que eu não morri no ventre de minha mãe? Mas por que eu não morri ao nascer? Mas por que os seios de minha mãe não estavam murchos de leite para que eu morresse de fome? Mas por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 16 vezes essas mesmas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Um total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal ao seu favor. E eu posso garantir a vocês que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se você não está notando, Jó está sendo golpeado por todos os lados. Ele está sendo encurralado, emparedado, entrincheirado por circunstâncias medonhas. E ele está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da sua vida. E essa aqui é uma atenção muito importante, pessoal. Satanás, ele atinge nós nessas 5 áreas mais importantes das nossas vidas. Primeira, a área financeira. O homem mais rico vai à falência. A segunda, a saúde. Um homem saudável vira uma chaga aberta. A terceira, o casamento. Na hora que esse homem mais precisava de apoio da mulher dele, ela diz assim: morre, homem, mas morre logo. Chega, para, morre. Quarta área, os filhos, irmãos. Não é natural o pai enterrar os filhos. A Cris está muito triste hoje, porque morreu uma filha da amiga dela. E essa criança tinha 7 anos. E ela está muito triste. E amanhã vai ser o velório. E ela vai amanhã lá tentar consolar a mãe. Mas não é natural o pai enterrar o filho. A quinta área, Jó está sendo golpeado pelos amigos. Aqueles que vieram para ser consoladores e aplicar-lhes um azeite terapêutico do refrigério, aplica-lhe um vinagre das críticas mais amargas. Este homem está sendo golpeado por todos os lados. Este homem, na verdade, está no fundo de um poço. Não tem mais nada para perder. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar. É para o alto. É para cima. É para Deus. Quando ele olha para cima, ele arranca do peito um brado de esperança e ele diz assim: mas de uma coisa eu sei,
é que meu Redentor vive. E por fim revestirá esse meu corpo de pele, e eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, daqui a pouco Deus rompe o silêncio e Deus começa a falar com ele. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, todas perguntas que não têm uma resposta. Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu separava as águas do mar, para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica aí, onde fica o reservatório do vento? Me explica aí, Jó, como é que eu faço? Como é que eu formo a geada? E Deus foi abrindo as comportas do céu e derramando sobre Jó o conhecimento da sua majestade, da sua soberania em cima de Jó. E Jó, ao ser esmagado por essa gloriosa revelação de Deus, ele foi se encolhendo. Ele foi se encolhendo. Ele foi se encolhendo para descobrir as 5 verdades mais sublimes de sua vida que mudaram a sua história. Verdades essas que espero em Deus impactem o meu e o seu coração. Que verdades são essas? Vamos comigo lá para o capítulo 42 de Jó? Capítulo 42 de Jó, o último capítulo do livro de Jó. A primeira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no capítulo 42, no verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira coisa que Jó descobre aí é a onipotência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, maravilhosa, irmãos. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Vocês sabiam que no Brasil e no mundo, os 2 tipos de livros que mais são publicados, primeiro, são os livros de autoajuda. E o segundo livro é o livro que ensina você a como ficar rico. São os 2 livros que são mais publicados. Toda semana tem livro nessa mesma área. E esses livros dizem assim para você: você tem a força, você é capaz, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta você fazer cócega no seu interior e levantar-se daí um gigante. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz exatamente ao contrário. A Bíblia diz que eu e você somos o quê? Fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, irmãos. Irmãos, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas em nosso rosto, indisfarçáveis. De vez em quando, um cosmético ajuda. Daqui a pouco, a cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que nem Pitangui e sua equipe dá mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos decaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo que brota da sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que já tem um pequeno exército acampado aqui ao meu redor. Nós temos fraqueza física, irmãos. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você e eu, nas noites mais tenebrosas da nossa alma, já gememos, já choramos, desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já orou a Deus com sinceridade no coração, dizendo: Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Deus, eu não quero mais transgredir e cair nesse mesmo pecado. Deus, eu não quero mais rescindir nesse erro. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou em você sinceridade, não. É porque faltou poder. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais, irmãos.
Nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal, esse nós praticamos. Somos fracos. Mas é tão bom saber mas é tão bom você saber que o seu Deus tudo pode. Não há impossível para ele. Não há doença incurável para ele. Não há vida irrecuperável para ele. Não há casamento sem solução para ele. Não há causa perdida para ele. Ele pode tudo quanto ele quer, porque ele é o todo-poderoso Deus. A grande pergunta é: quem é seu Deus? Qual grandioso é seu Deus? Qual majestoso é seu Deus? A W12, um dos mais importantes escritores do século passado, ele disse: o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. Quando, na verdade, o nosso principal propósito deveria ser de conhecer a Deus. Porque Daniel 11:32 diz: aquele que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é seu Deus? Quão grande é seu Deus? Como é majestoso o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava escrevendo o seu livro agora, nós sabemos, no capítulo 40, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha de suas mãos. Pense comigo, irmãos, no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos rios, nos mares. Deus mede as águas na concha das suas mãos. Vá ao Atlântico, tente esvaziar ele com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Ele diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus, ele mede os céus a palmo. Ele diz: o meu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande poder, quando ele a chama, nenhuma delas vem a faltar. Agora eu pergunto para os astrônomos: qual o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta deles? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo de Deus. Mas os astrônomos, eles afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, Ele é seu Pai, e Ele está dizendo: Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo: quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta deles? Eu não sei. Mas eles afirmam categoricamente que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá à praia. Enche uma concha de sua mão de areia. Leve para casa. Coloque numa mesa. E conte quantos grãos de areia você colocou na sua mão. Irmãos, há mais estrela no firmamento do que todos os grãos de areia das praias e desertos do nosso planeta. Deus não só criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama, nenhuma delas vem a faltar. Esse é seu Deus, Ele tudo pode. A segunda verdade que mudou a vida de Jó está aí no verso 2. E nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Irmãos, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem sexta-feira 13. Você sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito.
Quando você entende que Deus governa o universo, que Deus governa uma folha que cai no outono, nenhum pássaro, nenhum pardal pode cair ao chão sem que Deus saiba e permita. Você vai entender que você não é uma lasca de lenha jogada ao mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está na sala de comando do universo. Ele está no controle, não há acaso, não há azar. Ele dirige o nosso destino. Você pode muito bem dizer como Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A terceira verdade que mudou a vida de Jó, irmãos, está aí no verso 3. Confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece a limitação do seu conhecimento. Mas para você entender isso aqui, irmãos, eu lhe daria um conselho, se é que posso. Tira um sábado, dá uma lida no livro de Jó de uma vez. Você vai descobrir coisas maravilhosas. Você vai descobrir que Jó, ao longo da vida, fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. 3 coisas que ele fez, e você sabe disso. Quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, quando a gente está se sentindo injustiçado, sabe o que a gente faz? Fala, se defende. E às vezes quando a gente está sofrido demais, machucado demais, doído demais, a gente fala muita coisa sem entender. Quando Deus despeja a glória dele em cima de Jó, Jó coloca a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem entender. A quarta verdade que mudou a vida de Jó, irmãos, está no verso 5. Confira comigo. Ele conhece o seu ilimitado conhecimento de Deus e diz assim: eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei se você entra em crise com esse versículo. Eu entro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não consigo conciliar 42:5 com 1:8. Lá no capítulo 1:8, Deus diz acerca de Jó: não tem ninguém na terra parecido com ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui não é bajulação de um amigo rasgador de seda. Quem está falando isso acerca de Jó é Deus. E Deus não está dizendo esse homem. É Deus quem está dizendo que esse homem é o homem mais piedoso da sua geração. É Deus e Deus não tem uma opinião a nosso respeito. Ele tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem que Deus disse que ele é o mais piedoso da sua geração, vem a mim fazendo uma confissão dessa? Ah, Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece contraditório, mas para explicar isso, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Deixa eu ilustrar essa história. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele vai no litoral e vê o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele toda tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Quem conhece? Quem conhece o mar dos dois? Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Por exemplo, João 17:3 diz assim: ó, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você sabe qual é a essência da vida eterna? Vocês sabem qual é a essência da vida eterna? Sabe o que você vai fazer lá no céu depois que você tiver 1000 anos? Você vai estar conhecendo a Deus. Você sabe o que você vai estar fazendo lá na Nova Jerusalém depois que você tiver 1 milhão de anos? Você vai estar conhecendo a Deus. Você sabe o que vai estar fazendo depois que você completar 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar
conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será o suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus, ele é inesgotável em seu ser. Agora pense comigo nessa tese, irmãos. Parece que foi Albert Einstein quem disse isso. Nesse corpo nosso que fica cansado, velho, enrugado, caquético, a gente faz coisas tão lindas e diz ele que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Agora pense comigo, num corpo 100% turbinado pela glória de Deus, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Deus, o que nós vamos poder fazer? Você já pensou isso? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou com seu corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar alguém para abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com seu corpo de glória, ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com seu corpo de glória, ele foi assunto ao céu, levado entre as nuvens. E eu pergunto para você agora, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Com que velocidade? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por hora? 300 mil quilômetros por segundo? Porque se Jesus voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali ainda na esquina, irmãos. Logo ali ainda na esquina. E eu pergunto para vocês, com que velocidade um anjo vem do céu para a terra? Com que velocidade? Você já pensou nisso? A Bíblia diz que lá no Getsêmen, Jesus disse para Pedro assim, bota essa espada na bainha aí, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Você sabe quantos são 12 legiões de anjos? Vocês sabem quantos são 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Com que velocidade eles vieram? Um estalar de dedo, irmãos. O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nós, que nos governam, de tempo, de espaço, de tamanho. A Bíblia diz que nós não vamos ser como os anjos. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos. Não no sentido que nós não teremos um corpo, nós vamos viver na mesma dimensão. Nós vamos habitar e reinar com Cristo nos novos céus e nas novas terras. Nós vamos servir a Ele, nós vamos trabalhar para Ele, vamos glorificar Ele, vamos conhecê-lo, e jamais chegará o dia na eternidade que nós possa dizer assim, agora eu conheço tudo a respeito de Deus. Não, tudo a respeito de Deus. Não tem mais nada para conhecer, porque esse dia jamais chegará, porque Deus, ele é inesgotável em seu ser. Agora entendo Jó. Sabe o que Jó está dizendo? Deus, eu só estou arranhando a superfície. Só arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó, irmãos, está aí no verso 6. Confira comigo. Ele diz assim, por isso eu abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconhece a enormidade do seu pecado, e aqui eu entro em crise de novo. Que essa confissão aqui cai melhor na boca de um ladrão, de um assassino, de um adúltero, de um corrupto, mas não cabe na boca de um homem que o próprio Deus disse que ele era o homem mais piedoso de sua geração. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Como é que você vai entender isso? A grande questão aqui, irmãos, é o seguinte, as pessoas que mais sofrem e lamentam seus pecados, não são as pessoas que mais pecam. As pessoas que mais choram e lamentam e confessam seus pecados, são as pessoas que mais perto de Deus estão. Quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Outro dia eu vi uma história de uma moça.
ela chega no hospital com a hemorragia severa, e o médico disse para ela: menina, você acabou de ter um bebê. E a moça fica apavorada: eu não tive bebê. E os pais da moça: não, ela não teve um bebê. E o médico falou: essa moça, você acabou de ter um bebê. Traga-me esse bebê, senão eu vou dar parte na polícia. Daqui uns 30 minutos, vem um bebê numa caixinha de isopor. O médico olha para a cara deles três, nenhum sentimento, nenhum ressentimento, nenhuma dor. Um outro caso, um cidadão recebe 3.000 reais para matar uma outra pessoa, que ele nunca viu, que nunca falou mal dele. Ele vai lá, dá 6 tiros na pessoa, vai para casa, toma um banho, janta e dorme. Nenhuma culpa, nenhuma culpa. Mas quem anda na presença de Deus, aquele que é santo, 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 não pode se aproximar dele sem dizer: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Eu estou perdido. Não pode se aproximar dele sem dizer: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Eu me arrependo, porque na presença desse Deus, até o serafim cobre o rosto. Então preste bem atenção, irmão, nisso, irmãos. Satanás tentou destruir as 5 áreas da vida de Jó, pois essas mesmas 5 áreas Deus restaurou uma a uma. E Ele pode restaurar a nossa também. A primeira área que Deus restaurou, irmãos, confira aí comigo no capítulo 42, 16, foi a sua saúde. Ele passou a ter mais 140 anos, viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e eu tenho certeza que nem ficou aqui nem cicatrizes e nem sequela. E eu quero dizer para você que Deus está aqui, e Ele é o mesmo Deus, Ele pode curar, Ele é o Deus que cura. A segunda área, irmãos, que Deus restaurou foi a área financeira. Confira comigo aí no verso 2. E é curioso contar que 1:3 com 42:12, ele recebeu tudo em dobro. Se ele era o homem mais rico antes, agora ele é duplamente mais rico. E eu quero dizer para vocês, Deus está aqui, e Ele é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou, irmãos, foram os amigos. Confira comigo aí no verso 8, e eu acho isso magnífico. Sabe por quê? Porque aqueles homens que cravejaram Jó com as suas críticas, Deus disse para eles assim: pois é, vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Vocês têm que ir nele, vocês vão ter que ir lá nele para ele orar por vocês. Vocês lembram? Vocês falaram mal dele. Pois é, ele é mais justo que vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui, irmãos. Se você guardar essa frase, eu já me dou por satisfeito. Cuida da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Eu vou repetir. Cuida da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que orar. Porque quando você ora, Deus defende você. Quando você leva a Deus a sério, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião ao seu respeito. Deus restaurou Jó. Deus restaurou os amigos de Jó. Irmãos queridos, a quarta área que Deus restaurou, irmãos, foi seu casamento. Irmãos queridos, Deus não faz a obra pela metade. Deus curou o coração da mulher dele e o coração dele. Deus restaurou o casamento deles.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está aqui. E Deus é o Deus que restaura casamentos quebrados. Finalmente, irmãos, a última área que Deus restaurou foram os filhos. Capítulo 1, 2, quantos filhos esse homem tinha? 10 filhos. Agora, 42, 13. Quantos filhos ele vai ter? 10 filhos. E aí, agora uma pergunta. Aí você me pergunta, então não foi tudo em dobro, né? Então não foi tudo em dobro. Porque se ele tinha 10 e Deus agora deu mais 10, não foi tudo em dobro? Quantos era para ele ter agora? Se fosse tudo em dobro? 20, né? Então não foi tudo em dobro. Como que a gente entende isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Quando uma ovelha morre, você perde uma ovelha. Mas quando um filho morre, dependendo da situação, você não perde um filho. Como aquele pai que, voltando do cemitério, e um amigo disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu seu filho. E ele disse: eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem ele está. Meu filho está com Jesus. Eu não perdi meu filho. Agora Jó tem 10 filhos na terra, e agora Jó tem 10 filhos com Deus. Deus restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás? Era colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. Que maravilhoso Deus nós temos. Que majestoso Deus nós temos. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. A vida não faz sentido longe de Deus. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso Criador, é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, é o nosso consolador, Ele é o nosso restaurador, o nosso redentor, nossa herança, Ele é a nossa paz, a nossa alegria, o nosso tesouro. Ele é tudo para nós. A vida sem Ele não tem graça, não tem sentido. Você tem um vazio dentro de você com o formato de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Adore esse Deus. Curve-se diante dele. Renda-se a Ele. Ele está no controle do universo, mas Ele está também no controle da sua vida. Nada, nem ninguém pode frustrar o plano dele na sua história, na sua vida. Amém? Quero convidar vocês todos a ficarem em pé para nós fazermos a nossa oração. Oremos. Ó Deus, nós te adoramos, porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não é formado por mãos humanas, o Deus que não foi criado pela imaginação dos homens, o Deus que é eterno, o Deus criador e sustentador da vida, o Deus da nossa salvação. Tu estás aqui neste lugar, ó Deus, e nós te rogamos que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos restaure. E se porventura, Deus, entrou alguém aqui sem te conhecer como Deus pessoal, que essa seja a reconciliação contigo, o dia da restauração, Senhor. Se alguém entrou aqui, ó Deus, passando crises na vida financeira, na saúde, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os amigos, que esse dia seja de cura e de restauração, Senhor. Se alguém entrou aqui, ó Deus, cheio de perguntas e queixas, sem respostas, que nesse dia
Tu te reveles a este coração, Senhor, dando resposta dos céus, que alivia a alma, que aquiete o coração. Conceda a tua graça sobre o teu povo, Senhor. Derrama sobre nós a tua luz. Derrama sobre nós a luz do teu rosto. Queremos viver para te conhecer, para te honrar, para te exaltar, para nos deleitarmos em ti, porque só o Senhor é a fonte de todo o nosso prazer. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua palavra. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua igreja. Glória ao teu nome, Senhor, pelas famílias presentes aqui, Senhor, nas redes sociais. Glória ao teu nome, Senhor, por esse tempo precioso de aprendizagem e de culto. E que o Senhor possa colocar tudo que foi falado aqui, Senhor, no nosso coração. E te amar, assim como Jó te amou primeiro de que tudo nessa vida, Senhor. Por favor, Deus, nós estamos indo para casa agora, Pai. Vai ter mais uma semana que é desconhecida para nós. Nós clamamos o poder do Senhor, os teus santos anjos nos guarde, nos livrando de todo mal, de todo perigo, nos dando força, coragem, saúde, sabedoria, para nós te buscar cada vez mais e te amar cada vez mais. Por favor, Deus, perdoa nossos pecados, ouve a nossa voz, ouve a nossa prece, ouve essa nossa oração, a qual fazemos no nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor.
glória. A Ele a glória. A Ele a glória.